Bom dia, gente. Agora são exatamente 4h14 e hoje chegou o grande dia, o dia da entrevista da Emma de Elenilson, e a gente tá indo pra Lisboa. A entrevista dele é um pouquinho longe, né? São daqui pra lá 4 horas de viagem e estamos nos preparando agora pra ir pra entrevista dele na Emma e também passear um pouquinho por Lisboa, né? Já que a gente tá com a oportunidade de ir pra Lisboa e eu consegui uma folga pra poder ir com ele. Vamos aproveitar um pouquinho também, né? Acabamos de chegar na estação de caminhonagem. Engraçado, né? Tá fechado. A gente tem que entrar pelas barreiras. A gente não sabia, né? Só abre às 6 horas. Nosso ônibus sai às 5h15. Enfim, vamos dar a volta e entrar pelo lado certo. Acabamos de chegar, estamos na Estação Oriente, a gente vai pegar agora o Bolt para poder ir para a agência da Aima. A entrevista dele na Aima tá marcada para 11 horas e a gente chegou aqui agora, 9h30. Oi, gente, saímos da Aima e agora já são 1h20, a gente então veio almoçar e aproveitar um pouquinho, né, do dia em Lisboa, já que a gente não tem muito tempo, então a gente quer pelo menos ver alguma coisa assim. E eu vou contar tudinho pra vocês o que aconteceu, tudo certinho. Eu também fui atendida na Aima e eu vou contar tudo certinho pra vocês. Esperem aí um pouquinho. Então, gente, a gente escolheu comer uma coisa diferente, né? Um bacalhau com natas e um bitoque e uma coquinha zero. Pra gente experimentar uma comida portuguesa, uma comida diferente, já que a gente tá em um lugar diferente também. Vou pegar quente. Quente. Muito bom. Tá muito quente. Oi, gente, viemos aqui à Praça do Comércio turistar um pouquinho depois que a gente foi na entrevista na Aima, e a gente não vai conseguir aproveitar tanto porque a gente tem que estar com o tempo bem reduzido. A gente tem que daqui a pouquinho ir para a estação de caminhonagem, pegar de novo o ônibus para voltar para Braga, mas fique com essa vista maravilhosa de Lisboa, que eu gostei muito de conhecer. E não saindo do vídeo que eu vou contar como é que foi a entrevista de Elenilson na Aima. E também eu fui atendida na Aima e vou contar também o que eles falaram pra mim, tá bom? Bom, gente, agora vamos conversar, né? Vocês viram aí que eu e Elenilson fomos pra Lisboa, né? Pra ele fazer a entrevista dele na Aima. E eu também consegui atendimento lá na Aima de Lisboa, mas deixa eu contar pra vocês o que aconteceu semana passada, que eu não postei nenhum vídeo. Eu até gravei lá, né? Eu fui na Aima, aqui de Braga, e eu consegui atendimento na Aima, e eu vou deixar aí passando pra vocês o que aconteceu, o que foi dito no atendimento. Fiquem aí com o que eu gravei semana passada. Bom dia, gente, começando mais um vídeo por aqui. E olha, que horas são? 4h02. Hoje eu decidi ir na Aima pra ver se eu pelo menos consigo alguma informação, né? Sobre alguma coisa no meu agendamento. Então, vamos lá comigo até a Aima ver o que a gente consegue fazer. Bom, gente, como vocês viram aí, eu fui até a Aima hoje pra obter algum tipo de informação. E eu não tive muito sucesso, mas enfim. Ontem, terça-feira, hoje é quarta-feira,
e eu tô de folga. Ontem, terça-feira, eu e a Lenilson, a gente decidiu ir na loja do Cidadão pra que ele conseguisse mudar a morada fiscal. E como ele já tava indo pra mudar a morada fiscal, eu também tentei, né? Mudar minha morada fiscal, mas eu não consegui. Eu fui atendido por um senhor, ele falou pra mim que eu só conseguiria alterar minha morada fiscal se eu tivesse o título de residência. Como eu não tinha, como eu não tenho nem agendamento na AIMA, eu, só agradeci e falei tudo bem. Daí, logo depois, o Lenilson foi atendido por uma outra senhora. E ele conseguiu alterar a morada dele fiscal só com um agendamento na AIMA. Aí eu perguntei pra senhora, né, enquanto ele tava sendo atendido, eu esperei, né, ela explicar pra ele que ela tava explicando que era só com agendamento e que ela poderia agendar pra ele e tal. Aí ela agendou pro mesmo dia, à tarde. A gente foi pela manhã, ele agendou no mesmo dia à tarde, aí ele conseguiu tirar à tarde. Enfim, nesse meio tempo, eu perguntei pra ela. Eu falei pra ela, né, o senhor aqui do lado falou que eu só conseguiria fazer isso se eu tivesse o título de residência. Ela falou assim, não, você tem que ter pelo menos o agendamento na AIMA. Só que como eu não consegui alterar minha morada, né, não tenho agendamento na AIMA, eu só tenho esse papel que comprova que eu tentei, né, que eu tentei submeter um pedido de agendamento e até agora não obtive nenhuma resposta. E como na loja do Cidadão tem também a parte da AIMA, eu já perguntei ontem para o segurança como é que funcionava. Aí ele me explicou que eram 40 senhas por dia e que eu tinha que chegar antes das 6 horas, porque se eu chegasse às 6 horas já corria o risco de não ter mais senha pra mim. Porque são muitas pessoas que vai todos os dias. Ele falou que a fila é imensa e, de fato, hoje tinha muita gente. Eu cheguei lá às 4h50. A partir das 5h30 tava lotado, tá? Tava muita gente na fila esperando um atendimento na AIMA. E ontem também, uma coisa boa, ontem também encontrei uma pessoa que me reconheceu aqui do canal. E eu nem perguntei o nome dela, mas desculpa não ter perguntado o nome dela, mas ela tem um canal aqui no YouTube também, ela já postou 3 vídeos. O nosso capítulo em Portugal, se eu não me engano, o canal dela. E vamos lá também acompanhar, uma pessoa super simpática. Veio conversar comigo e falou que me reconheceu e que assistiu todos os vídeos. E eu fico muito grata por isso, e eu achei muito legal. Enfim, voltando pro assunto. Daí, fui hoje bem cedinho, né? Como vocês viram, cheguei bem cedo. Fiquei esperando até abrir às 8h30. Às 8h30 ele entrega a senha. E foi super rápido, o atendimento foi super rápido porque, tipo, é só informação e é muito frustrante que a gente não tem uma resposta assim tão concreta. É só, tipo, aguardar, tipo, outras pessoas que estavam lá que eu tava conversando são os títulos de residência que estão vencidos há muito tempo e que não obtêm nenhuma resposta. É isso, eles basicamente falaram pra gente aguardar. Na hora que eu cheguei no balcão pra ser atendida, eu já entreguei o meu visto e falei que ele estava para vencer. Também entreguei o papel que eu submeti, né, o pedido de agendamento na AIMA. Daí, o senhor que estava me atendendo conversou com o senhor que estava do lado e o senhor do lado ia falar pra mim fazer o que eu já fiz, né, ir pro site. Eu falei assim, não, mas eu já fiz isso. Aí ele falou assim, não, já fez, já tá com tudo certo. Aí ele perguntou pra mim se eu tinha todas as documentações. Eu falei, sim, tenho todas as documentações. Ele tem contrato de trabalho? Eu, sim, tem o número da segurança social. Eu falei, sim, tem. Eu falei, tenho tudo, todos os documentos pra que, tipo, que eu estou regular aqui, sabe? Daí ele falou assim, então agora é só esperar. Tipo, só isso, é só esperar. Aí, tipo, não tem o que fazer, eles não conseguem fazer agendamento, eles não pegam os nossos dados, eles não tem nem, tipo assim, nada, sabe? Aí, ficou nisso, sabe? Eu só tenho que esperar. Cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eu tentei ligar também pra AIMA. E eu consegui falar com o atendente da AIMA por ligação. E eu falei a mesma coisa. Falei que tava com o meu visto pra vencer. E falei que ainda não tinha nenhum agendamento. Ele falou assim, eu entendo que é frustrante e tal, mas não tenho o que fazer, é só esperar. Ele falou assim, manda um e-mail. Eu falei assim, eu já mandei um e-mail pra AIMA e eu não recebo nenhum tipo de resposta.
E eu queria saber o que eu posso fazer pra eu não ficar numa situação irregular, que ele basicamente falou que a gente não vai ficar numa situação irregular, que isso, que aquilo, que tem leis que protegem. Eu vi, tem uma lei que me protege, já que eu já submeti o pedido, mas a gente fica com medo, né, gente? Eu separada na rua e a polícia vê que o meu visto venceu e eu só entregar esse papel, será que eles vão realmente, de fato, falar, tá tudo bem, tu tem esse papel e tá tudo bem. É só um e-mail que a AIMA confirmou que eu submeti o pedido, mas eu não tenho uma data de agendamento. Então eu tô bem apreensiva e preocupada com isso. Tipo, quem não fica, né? E também, de qualquer forma, implica a gente de fazer muita coisa, porque eu fui tentar mudar minha morada fiscal. Daí, não consigo, porque eu não tenho uma data de agendamento. É isso. O dia foi esse, foi... Tipo, não é que é tempo perdido, né? Porque a gente tá imigrante, a gente tem que correr atrás. A gente tem que correr atrás de informações, a gente tem que correr atrás das coisas. Então, eu precisava ir realmente na AIMA pra ver qual era a posição da AIMA, né? Sobre isso, mas não obtive muitos resultados, né? Infelizmente. Bom, como vocês viram aí, eu fui atendida semana passada e no mesmo dia que eu fui atendida pela AIMA aqui em Braga, eu também fiz uma ligação. E na ligação, infelizmente, eles falaram a mesma coisa. Falaram que era só esperar e que ele não tinha o que fazer. A pessoa que me atendeu falou que não tinha o que fazer. E tipo, é isso, né? Uma pessoa que tá ali, né, representando a AIMA, tá como atendente da AIMA, não tem o que fazer. Se ele não sabe o que fazer e não tem o que fazer, né, quem dirá eu? Ele que é atendente da AIMA não tem o que fazer, né, é só esperar. Quem dirá eu não sei o que fazer. Já mandei e-mail também, já fui respondida, mas me mandaram fazer uma coisa que eu já fiz, que é ir no contato nos AIMA e fazer o pedido de agendamento. Eu já fiz isso, não tem como eu fazer novamente. E lá em Lisboa, eu falei pra vocês, né? Fui atendida também na AIMA de Lisboa. E basicamente a mesma coisa. Eu fui lá, entreguei o papel do meu... que comprova que eu pedi o agendamento. Eu entreguei meu passaporte, entreguei o visto. A moça que me atendeu olhou tudo, ela pesquisou, pelo menos dessa vez ela pesquisou pra realmente ver se não tinha nenhum agendamento, nada do tipo, ela pesquisou, não tem agendamento pra mim. E ela até perguntou também pra colega do lado, perguntou pra colega de trabalho do lado, tipo, porque eu acho que ninguém tá entendendo o porquê que eu ainda não tenho agendamento. Ela falou assim, nossa, que má sorte, geralmente os vistos de procura de trabalho vêm com agendamento. Enfim, né? A senhora do lado, ela perguntou pra senhora do lado, quis entender também a situação, só que a senhora do lado falou que era pra me fazer pelo não sei o que da CPLP. Eu só fiquei assim de longe meio escutando, né? Aí eu falei assim, não, mas tá aqui, né? Eu pedi a R de CPLP. Aí a moça foi lá, de novo na senhora que tava do lado e falou, não, mas a CPLP não existe mais, tinha que ser a R normal. Mas quando eu submeti o pedido de agendamento, não tinha como eu fazer pra a R normal, só pra CPLP. Enfim, eu acho que ninguém sabe, ninguém entende exatamente o que tá acontecendo, porque eu ainda não tenho agendamento. Mas também, né, pela fila imensa que é pra ter um agendamento, né, enfim. Coisas da AIMA, né, que a gente sabe que é bem ruim, né. Enfim, partes boas agora. Entrevista de Elenilson. O que a gente levou? Quais documentos a gente levou? Quais documentos foram pedidos? Vamos lá para a parte que mais interessa. Chegamos lá. A entrevista de Elenilson estava marcada para as 11h30, se eu não me engano. Chegamos em Lisboa às 9h30. E a gente chegou na agência da AIMA às 11 horas. Né? Demorou. Chegamos lá por volta de umas 11 horas. A gente já tinha 2 seguranças na porta. Eles já nos deram a senha de Elenilson, a gente subiu e rapidamente Elenilson foi atendido. Não demorou muito. Foi bem rápido.
Daí, a gente perguntou pra ele quais documentos ele tinha. Ele falou todos e só entregou. Ela pegou todos os documentos e foi olhando, olhou todos os documentos dele, não pediu nenhum documento a mais e anexou os documentos que ela tinha que anexar, tirou a foto dele e nós pagamos e foi basicamente isso. E também a gente dá uma de João sem braço, né? Quer saber informações sobre o agendamento. Também perguntamos pra essa moça se, tipo, o que eu poderia fazer. Ela também ficou, tipo, tentando ajudar, tentando perguntar se eu já tinha mandado e-mail, se eu já tinha ligado. Só que eu falei que sim, ela falou que infelizmente ela não podia fazer nada porque os agendamentos só são feitos online. Mas, pelo menos, né, não custa nada perguntar, a gente tem que correr atrás, né? A maior interessada sou eu, então eu tenho que correr atrás. Daí, quais documentos a gente levou? Para comprovativo de morada, a gente levou o contrato de arrendamento registrado nas finanças, levamos o atestado de morada e levamos aquela declaração que tem que ser autenticada no cartório. A gente levou esses 3. Se eu não me engano, ela não anexou o atestado de morada. Aí, para comprovar o trabalho, a gente levou o contrato de trabalho e ele levou somente um recibo de vencimento, que é o salário, né? Um recibo de salário. Também levamos número de utente, NIS, NIF. O NIS e o NIF ele levou já com a morada atual. Ele conseguiu mudar a morada dele fiscal e já veio com o NIS com a nova morada. E o NIF, perdão. O NIF com a nova morada. E o NIS ele também mudou pelo site. Ele mudou a morada dele pelo site e foi isso. Levou tudo com a nova morada. E também levou o registro criminal dele, tanto do Brasil quanto de Portugal. Levou os 2. Não sei se foi preciso os 2, se eu não me engano é só o do Brasil, mas a gente quis levar tudo que era pra poder ter... Tá tudo certo. Levamos também uma foto 3x4, que não foi preciso porque lá tiraram foto, mas a gente sabe que tem algumas agências que não tiram foto, então é melhor levar uma foto 3x4. Levamos dinheiro em espécie, mas lá nessa agência só aceitava MBWay, então MBWay, multibanco, então a gente pagou com cartão. Pagamos 58 euros. Caro, né? Mas é isso, 58 euros. E foi basicamente isso, gente. Não teve nada demais, ela não pediu nada mais, não fez nenhuma pergunta sobre as documentações, nada. Ela só pegou todas as documentações, como eu acho que ela viu que tava tudo certo, ela não pediu nada mais. Foi basicamente isso, graças a Deus. Eu pelo menos consegui conversar com os agentes da AIMA. E eles falaram pra mim que o certo a se fazer agora é eu andar com o meu passaporte, já que meu visto tá pra vencer. É andar com o meu passaporte e o e-mail que a AIMA me mandou, que comprovava que eu já submeti o pedido de agendamento. Mas é uma coisa que tá me preocupando bastante, né? Eu sei que eu não tô ilegal aqui, mas de qualquer forma, se qualquer policial me parar, eu só tenho isso pra comprovar que eu tô legal aqui. E vai muito da interpretação do policial, não é tipo... A gente sabe que em Portugal não funciona assim como, tipo, tem uma regra. Não, vai de cada um, de cada pessoa, do humor da pessoa, de como é que ela tá, o que é que ela quer fazer contigo. E é isso, estou um pouco de mãos atadas em relação a isso, infelizmente. Mas acredito que daqui vai dar tudo certo, acredito, eu continuo positiva sempre, então acredito que logo logo minha data de agendamento vai chegar. E é isso. Infelizmente também tá acontecendo algumas coisas que implicam um pouco porque eu não tenho uma data de agendamento, como eu não consegui mudar minha morada fiscal, e porque eu não consegui mudar minha morada fiscal, eu tô... Enfim, tô tendo alguns probleminhas, mas... É isso, a gente vai lutando aos pouquinhos, a gente vai vencendo cada batalha, assim, devagarzinho, vamos... Aos poucos as coisas vão se ajeitando e vai dando tudo certo. O importante é que, pelo menos, a Lenilson já fez a entrevista dele na AIMA e acho que tá tudo certo. E é isso, gente, esse foi o vídeo. Eu
vou continuar tentando ser constante aqui. Semana passada eu, infelizmente, não consegui postar nada, porque aconteceu algumas coisas também, enfim. Mas agora deu tudo certo. É isso. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o like.